Agora vamos falar sobre o choque elétrico. O choque, pessoal, é um caminho, né, que é criado para passagem da corrente elétrica, desde que eu tenha uma diferença de potencial. Então, esse é o grande problema. Se eu tiver uma diferença de potencial entre, por exemplo, o toque da mão e o terra ou o meu pé, eu vou criar um caminho para passagem de corrente. Esse seria a denominação de choque elétrico. Tem vários caminhos que essa corrente pode percorrer. Uns são mais perigosos do que os outros. A gente tem aquele onde você encosta a cabeça, então a corrente vai passar pelo seu corpo e sair por uma das pernas. Quando você encosta, faz contato com a mão, e aí ele vai passar pelo corpo e também sair por uma das pernas. Ou ele pode ser, quando você encosta as duas mãos, ele pode ser de mão para mão. Esse é considerado o pior choque, tá? Porque é o menor caminho, a resistência ela é a menor, então a intensidade da corrente vai ser maior e o caminho é direto no coração. Então, esse é considerado o pior. Ele pode encostar a cabeça e ele, ao invés de sair pela perna, sair pelos braços. Ou esse, que ele aparentemente é raro, mas pode acontecer, de pernas para as pernas. Qual que é a intensidade desse choque? Então, quando a gente fala em choque elétrico, a gente está falando de quantos amperes, tá? Essa curva a gente já viu ela, a gente já falou sobre ela quando a gente falou sobre dispositivo diferencial residual, quando a gente falou do DR. É uma curva que fala sobre corrente, mas nós estamos falando de no máximo 1 ampere, em função do tempo que a pessoa fica submersa a esse choque, né? O tempo que ela fica grudada, vamos falar assim. E aí a gente tem 3 zonas. Zona 1, onde ela vai perceber que ela está tomando choque, vai ter pequenas contrações musculares, mas todas elas são reversíveis e nenhum efeito fisiológico, seja cardíaco, seja pulmonar, respiratório, a pessoa vai sentir. Conforme a corrente vai aumentando e o tempo de duração também, a gente entra na zona 2. É uma zona que a pessoa ela tem fortes contrações, ela tem dificuldade de respirar, ela tem algumas arritmias, mas todos esses problemas são revertidos, eles não permanecem, tá? E a zona piora aqui, quando a corrente aumenta, o tempo de duração também, a gente fala que a pessoa tem probabilidade de fibrilar de 50%. Então, seria um caso mais crítico. Com essa curva, eles acharam aqui um limiar para não entrar na zona 3. Qual seria esse limiar? 30 miliamperes, que é aonde os DRs eles atuam a partir de 30 miliamperes, através dessa curva aqui. Então, esses seriam as sensações e os valores de corrente que a gente tem durante um choque. Tá. A gente viu ali os diversos caminhos, né, que o choque ou que a corrente elétrica passa pelo corpo humano. Com isso, criou-se 2 denominações: tensão de toque e tensão de passo. É um valor, é uma tensão, é uma diferença de potencial. Então, qual é esse valor em volts? Se for por toque ou se for por passo, tá? E
Vamos falar, por exemplo, tensão de toque, né? Se eu fosse medir esse valor, em que situações, né? Então, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem que quando está mexendo na carcaça das máquinas, né, sente choque. Então, por exemplo, na carcaça da máquina de lavar. Então, tem aqui, ó, o fio está rompido. Ele pode ser esse fio externo, pode ser um fio interno à máquina e está encostando na carcaça. Então, se eu encostar, seja na roupa, seja na carcaça, eu vou sentir isso. Aqui é o mesmo exemplo. Então, a furadeira aí de bancada, o fio tá rompido, encostando aqui na carcaça. Então, tudo que eu encostar nessa carcaça e encostar com o meu corpo, então seria como toque, eu vou sentir esse choque. Esse caso aqui é bem claro, ó. Então, eu tenho uma caixa de passagem. Dentro dessa caixa tinha uma emenda, uma fita isolante. Essa fita isolante soltou, deixou a emenda exposta. O fio está encostando na carcaça, que é uma carcaça metálica, essa caixinha de passagem metálica, o eletroduto. O equipamento vai continuar funcionando, mas quando eu encostar nessa carcaça, um pouco dessa corrente vai dividir um pouco para mim e um pouco vai continuar para o equipamento. Então, eu vou estar sentindo esse toque. Então, a gente fala que eu consigo mensurar, eu consigo medir, eu consigo calcular, tem software que faz isso. Então, é a tensão de toque. E a tensão de passo, né? O que acontece? A tensão de passo ela é mais observada no campo, tá? E é muito comum você ouvir falar na televisão, teve um temporal com muitos raios e várias vaquinhas morreram, né? Por que isso? Porque elas sofreram uma diferença de potencial no passo, entre as pernas. A vaca tem mais ou menos 1 metro, tá? De uma perna para outra. Quando esse raio cai, ele tem um raio, esse raio vai aumentando, tá? Essa tensão, então se cai aí 900.000 volts, conforme o raio vai se distanciando, essa tensão também vai diminuindo, tá? Só que olha só, por que que a vaca sente mais do que a pessoa, né? Porque a distância entre as pernas, nossa, são menores, isso vai causar uma diferença de potencial menor também. Enquanto que na vaca vai causar um DDP maior, uma tensão maior. Então, na hora que essa corrente passar, corrente com tensão maior e a impedância do corpo da vaca, isso vai gerar a morte da vaca. É bem comum você ouvir falar isso na TV. Um caso que pode gerar tanto tensão de passo quanto de toque. Então, eu tenho aqui essas linhas de distribuição, né? Aí, vamos supor que um fio rompeu, é raro. Esses fios que a gente vê solto pela rua são dados, o mais comum é dados, mas às vezes acontece. Mas vamos supor que esse cabo de distribuição que tá vendo aí vai com 13.800 volts, ele vai se romper, um dele vai para o chão. Então, se tiver uma pessoa aqui com a perna bem aberta, essa tensão vai ser suficiente para gerar um choque pelas pernas. Agora, então, isso seria a tensão de passo. Agora, se esse cabo encostar no poste e alguém for lá e encostar com a mão, ela vai tomar um choque mão-perna. Então, seria uma tensão de toque. Tudo bem? Aqui são condições que acontecem em subestações, essas subestações que ficam localizadas dentro da cidade, né? Que são abaixadoras ou aumentadoras de tensão, que tem os disjuntores. É bem comum nessas subestações acontecer, então ela tem que ser provida de para-raio, ela tem que evitar qualquer diferença de potencial. Mas, por exemplo, olha um exemplo, o raio caiu aqui, ele pode usar a própria armação, a própria torre, e vir no chão. E aí, se alguém estiver perto, tensão de passo. Ou pode cair na torre, alguém encostar na torre, tensão de toque, tá? Tem aparelhos que conseguem mensurar isso, então eu posso mensurar
quanto seria, então eu vou injetar uma corrente elevada, e vou medir essa diferença de potencial. E ela tem impacto se essa distância é maior ou menor, tá? A distância entre as pernas. Então, tem equipamento também que consegue mensurar e tem software que também consegue mensurar isso. Dentro do choque, vamos falar de um choque de corrente contínua, por exemplo, cerca elétrica. Antigamente, as cercas, elas eram DC, tá? Em uma tensão bem elevada. Então, a pessoa ficava grudada na cerca. Isso, hoje em dia, enquadra como homicídio doloso, tá? E hoje em dia, você tem que ter um pulsado, uma tensão pulsada, ela pode ser elevada, 8.000, só que ela tem que ser pulsada, então ela só vai jogar a pessoa fora, ela não vai grudar. Então, ela tem tempo de duração, e a tensão pode ser alta, mas a corrente tem que ser pequena, tá? Não pode ter os dois, tensão alta e corrente alta.